Conversa com Mulheres, no seu WhatsApp. Olá, minhas irmãs, mulheres da Vila Judite, que prazer estar com vocês de novo. Desta vez, agora nós vamos ter nosso terceiro especial de Encontro com Mulheres. Nós convidamos a Johanna, ela tem estado conosco nesses últimos anos, e ela nessa pandemia começou a editar e a nos mostrar o trabalho que ela tem feito como poetisa. Ela escreve poesias, eu nem sabia, mas eu tenho gostado muito de ler as poesias dela, os temas que ela escolhe para isso, e a convidei para trazer um poema dela aqui para nós nessa oportunidade. Além de trazer esse poema, que vai chamar nossa responsabilidade para algumas atitudes que nós devemos ter como cristãos, ela vai também fazer um apelo de oração para nós. Ouçamos com atenção esse recado tão especial que a Johanna preparou para nós, nesse terceiro especial. Muito obrigada, Johanna, pelo seu carinho, pela sua atenção, parabéns pelos poemas, e que bom que você pôde estar participando conosco nesse especial. Boa tarde a todas as irmãs. É uma alegria estar aqui com vocês, por mais que estejamos longe, mas de uma forma perto. Eu gostaria de estar compartilhando sobre a intercessão e nós sermos os instrumentos das nossas próprias orações. Muitas vezes a gente ora, a gente pede, intercede por alguém, mas na hora de agirmos, de estender a mão, de se compadecer e servir, demonstrar o amor de Jesus, a gente acaba endurecendo o coração. Eu gostaria de estar compartilhando um poema que eu fiz relacionado a esse assunto e alguns versículos também. Então, o poema se chama Sentada na calçada, de joelhos no meu quarto. Sentada na calçada, vi as pessoas passarem. Uma mãe e seu bebê recém-nascido no colo. Um casal de idosos que tanto já viveram. Crianças a brincar sem se importar com o carro que vai passar. Uma adolescente que em seu ventre uma criança há de carregar. Um maltrapilho sem ter o que vestir. Uma mulher que até os ossos dá para ver, pois não tem o que comer. Sentada na calçada, ouvia as pessoas. A briga de um casal, pois tudo que fazem para o outro é mal. O choro de angústia da criança abusada, a murmuração de um idoso a qual ninguém há de suportar. Jovens gritando por socorro, me ame, senão eu morro. A birra de uma criança em que sua casa manda. O som do silêncio da casa do vizinho, pois pais e filhos não se comunicam. De joelhos no meu quarto, me ponho a orar. O Espírito Santo de Deus é quem a todos há de transformar. De joelhos no meu quarto, meu coração se põe a chorar, pois tomado foi pela dor destas pessoas que Deus tanto amou. De joelhos no meu quarto, me ponho a clamar, para Deus libertar o oprimido, gerar arrependimento ao pecador. De joelhos no meu quarto, me ponho a louvar, pois perfeita é a obra de Jesus na cruz, onde esperança há para os que vi e ouvi. De joelhos no meu quarto, me ponho a pedir o dom da fé que vem de Deus, para em toda palavra da verdade viver. De joelhos no meu quarto, me ponho em disposição a Deus para amar e servir. Em 1 João 4, 1 e 20, fala assim: Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Irmãs, nós temos passado por momentos difíceis, tanto na saúde, em questões financeiras, em fome, mas principalmente pela necessidade da verdade de Jesus.
né? Muitas vezes eu creio que nós tivemos uma grande oportunidade nessa tempo de pandemia, de ficarmos mais tempo em casa, de refletirmos nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento de intimidade com Deus, de oração, leitura, os nossos relacionamentos dentro da nossa própria casa, com amigos, pessoas do trabalho, da faculdade, vizinhos. E as pessoas, elas estão necessitadas de alguma forma, mas principalmente estão necessitadas da verdade de Jesus, da vivência de Jesus na vida de cada uma delas. E o que eu quero estar passando para cada uma de vocês e para mim também é de investirmos tempo por estas pessoas, em intercessão, investirmos tempo em oração pelas pessoas da nossa própria casa. Muitas vezes um filho, um marido está passando por algumas angústias, umas ansiedades, preocupações, e que venhamos a ter sensibilidade por essas necessidades e investimos tempo de oração por eles. Investimos tempo de oração pelas pessoas que estão à nossa volta, pelos nossos vizinhos. Muitas vezes a gente sabe de alguma necessidade que eles estão tendo, mas acabamos nem orando. O que eu quero passar é isso, de estarmos intercedendo por eles e principalmente ter com eles, de alguma forma ter com eles, né? E suprir essas necessidades. Mas a maior necessidade de um ser humano é a presença de Jesus na vida deles. É a verdade que transforma vidas. E isso somente o Espírito Santo nos convence da verdade, da justiça e do juízo, né? Então, é isso que eu gostaria de estar passando. E em 1 Timóteo 2:1 fala assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Em 2 Tessalonicenses 3:1 e 2 fala assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Que venhamos a interceder um pelos outros. Somos um corpo e necessitamos das orações uns dos outros. E principalmente necessitamos de Cristo comandando a nossa vida, porque não somos capazes de comandá-la, não somos capazes. E que venhamos a estar tendo esse tempo, invista esse tempo pela tua família, pelas pessoas à tua volta, investe esse tempo de oração pelo nosso país, por esse tempo de pandemia e caos na saúde que temos vivido, por tantas pessoas passando fome, tantas famílias sendo destruídas, tantas pessoas também angustiadas em seu íntimo, onde não encontram o sentido da vida, e muitas estão se suicidando. Venha interceder por essas pessoas, que sejamos sensíveis, que Deus nos dê um coração sensível à necessidade do outro e possamos nos colocar de joelhos e orar. Creio que é tempo disso e até já passou o tempo disso, e eu falo principalmente por mim, em minha vida, né? E é isso, irmãs, que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Deus abençoe e espero logo estar junto de vocês. Eu tenho saudade de estar aí na igreja com vocês, de ver o rosto de vocês, né? Deus abençoe a cada uma. Agora no nosso especial um pouco de música. A música é o alimento da nossa alma. Seja ela cantada por nós, seja aquela que você ouve,
ela edifica a nossa alma, ela alimenta o nosso coração. Convidei a Nilza, nossa querida Nilza, para tocar para nós algumas coisas. Um hino, alguns cânticos, e prontamente a Nilza se dispôs a fazer isso. Muito obrigado, Nilza. E para um enlevo de vocês, e para alegrar o coração de vocês, nós vamos ouvir as músicas que a Nilza preparou para nós. Nós estamos ouvindo a Nilza tocando hinos, cânticos para a nossa edificação nesse terceiro especial Conversa com Mulheres. Vamos aproveitar esse tempo para nós pensarmos na nossa comunhão com o Senhor, na nossa santificação. Aquele hino que você tocou primeiro, Nilza? Rude Cruz. Rude Cruz, isso. Muito obrigada, Nilza, por esse tempo tão agradável que você dedicou a nós, mulheres da Vila Judite, tocando esses hinos tão lindos, esses cânticos, fazendo bem para o nosso coração. Muito obrigada pela sua disposição. Deus te abençoe grandemente e que você possa tocar muito para nós. Muito obrigada.
para trazer aquela mensagem que edifica o nosso coração, alimenta a nossa espiritualidade, convidei a Luciana. Já agradeço a bondade e a disposição dela em nos brindar com essa mensagem. Muito obrigada, Luciana. A Luciana esteve conosco nesses anos, trabalhando, ajudando, ela e toda a sua família. E agora eles estão de mudança, arrumando as malas já. Eles vão servir no Pará, em Afuá, que algumas irmãs até já conhecem. E então essa palavra dela vai ser como se fosse uma despedida para as nossas mulheres nesse tempo. Luciana, que Deus te abençoe, que a sua mensagem possa realmente trazer edificação para a nossa vida, para o nosso coração. Olá, mulheres da Vila Judite, eu sou a Luciana, recebi esse convite maravilhoso da Selemara, muito obrigada por estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Eu sou missionária da igreja, para quem não me conhece, eu sou casada com o Rodolfo, sou mãe do Caleb, do Estevão, do José, e eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, que está lá em Lucas, capítulo 15, do versículo 8 ao 10. Então, enquanto você vai abrindo aí sua Bíblia, eu quero falar que nós estamos vivendo um tempo muito diferente, né? Essa pandemia, essa quarentena, sei lá, um ano atrás, se alguém falasse que a gente estaria vivendo desse jeito que a gente está vivendo hoje, eu acho que ninguém acreditaria. Não podendo sair de casa, não podendo aglomerar, não podendo, né, receber amigos, não podendo fazer nossos passeios, não podendo ir na nossa igreja e tendo sempre que usar máscara e essa coisa do álcool gel o tempo inteiro. E é muito doido tudo isso, né? Ninguém acreditaria que isso poderia estar acontecendo agora, mas está. E a palavra que eu quero deixar para vocês tem um pouco a ver com isso também, sobre nós tirarmos lições desse tempo, né? A gente não pode passar por essa situação sem aprender nada, a gente precisa tirar lições disso. E aqui em Lucas capítulo 15, do versículo 8 ao 10, está falando sobre a mulher que tinha 10 dracmas e ela perde uma. Então diz assim: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença de Deus e dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então aqui nesse texto, essa dracma, essa moeda, é uma moeda de prata que equivale a um dia de um trabalhador braçal. Então é uma moeda valiosa. E essa mulher possuía 10 moedas e ela perde uma. E aqui fica a primeira reflexão que eu quero que você faça junto comigo, né? O que tem na sua vida, o que da sua vida, com o passar dos anos, com as correrias da vida, com a falta de tempo, você deixou para trás, você acabou perdendo, às vezes alguma habilidade, às vezes algum dom, algum talento que Deus te deu, que você não consegue mais desempenhar, às vezes a falta de tempo para servir, para socorrer alguém, às vezes a falta de paciência, né, com o filho, com alguém, às vezes a correria da vida, ela nos atropela de tal maneira, nos envolve de tal maneira, tantos afazeres, os múltiplos papéis que a gente desempenha também, e acaba consumindo, e sempre a gente acaba perdendo alguma coisa. E hoje eu queria que você pensasse um pouquinho, o que você tem perdido? O que você perdeu ao longo do tempo? Às vezes a prática do primeiro amor, às vezes a paixão pelo reino de Deus, às vezes o amor pelos perdidos, às vezes aquela paixão, aquele coração que queimava quando alguém estava com uma necessidade, você era aquela pessoa que sempre queria socorrer, e ao longo do tempo você foi se envolvendo com outras coisas e acabou deixando isso de lado. Pensa, gente, pensa, uma coisa que você perdeu, alguma paixão, um sonho, um desejo, assim, alguma coisa da vida, não coisas de consumo, né? Porque a gente pode fazer uma lista enorme de coisas que a gente gostaria, de viagens que a gente queria fazer, mas eu não queria que você pensasse em coisas de consumo, mas coisas da sua intimidade com Deus, da sua vida com Deus, da sua espiritualidade, das suas disciplinas espirituais, que a gente vai deixando, práticas que a gente vai deixando ao longo do caminho. E essa mulher, ela perde uma dessas moedas. E a primeira coisa que ela faz é muito interessante.
que perdendo uma moeda, ela acende uma candeia, ela acende uma luz. E a luz, quando a Bíblia fala sobre luz, está falando sobre conhecimento, está falando sobre clareza, está falando sobre trazer ao conhecimento, trazer a luz. E ela faz isso. E a palavra também fala assim, né? O salmista fala: sonda, meu Deus, conhece meu coração. Vê se há em mim alguma prática, alguma coisa que eu tenho feito ofende a Deus. E às vezes a gente tem que fazer esse processo de autoconhecimento, de olhar para dentro de nós e fazer como o salmista fez: Senhor, tem alguma coisa dentro de mim que está errada? Fazer como essa mulher: eu perdi alguma coisa e eu preciso encontrar. Às vezes você pensa: ela tinha 10, só perdeu uma. Deixa quieto, outra hora eu procuro, outra hora eu acho. Mas essa mulher, ela vai com muita diligência e ela acende essa candeia para trazer clareza, para ela poder olhar, para ela poder procurar. A segunda coisa que ela faz é varrer a casa. Esse processo de faxina, né? Essa atitude que a gente tem que tomar. E muitas vezes nós somos tão tomadas por tarefas, atividades, correria do dia a dia, e a gente vai deixando tantas coisas de lado, sabe? O meditar na palavra, o estudar a Bíblia, o estar na igreja, o servir a Deus, usar o nosso tempo para servir a Deus, para socorrer alguém. A gente vai deixando tudo isso de lado e a gente não percebe. Quando vê, passou 5, 10 anos que a gente não fez essas coisas. E é muito comum isso, né? Na minha própria vida acontece o tempo inteiro. De repente, passou um mês e eu não consegui sentar para ler a minha própria Bíblia, né? Só que eu não posso levar isso como uma coisa: tudo bem, deixa quieto, deixa para lá. Não, eu vou acender a minha candeia, eu vou reconhecer que isso aconteceu, eu vou pegar minha vassoura, eu vou varrer minha casa, eu vou olhar para dentro do meu próprio coração, eu vou tomar atitudes, eu vou me disciplinar, eu vou me organizar, para que eu não deixe de lado aquilo que é mais importante. E eu quero que você faça isso também, né? Que você tome atitudes na sua vida para voltar às práticas do primeiro amor, para voltar às práticas da palavra de Deus, a poder reunir seus filhos, ensinar para eles a palavra de Deus, a poder reunir sua família, sabe? E falar das coisas da Bíblia com a sua família, poder ter o seu tempo a sós com Deus, se alimentar da palavra, porque isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Então, tenha atitudes para voltar a essas práticas. Não deixa passar. Não deixa passar mais um dia, não deixa passar mais uma semana, não deixa passar mais um ano. Não deixa chegar o tempo de férias para você tentar fazer, sabe? A hora é agora. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. A gente precisa disso. Nós precisamos buscar a Deus incessantemente, porque os dias são maus. A Bíblia fala, os dias são maus. E só vai prevalecer aquelas pessoas que estão firmadas na rocha. A gente está vendo tanta gente com depressão, tantas pessoas com problemas emocionais, tantas pessoas deixando as igrejas, pessoas desistindo, sabe, da caminhada de fé mesmo. E eu digo para você uma coisa, sabe, se alimente da palavra de Deus diariamente. Por mais corrida que seja a sua vida, por mais difícil que possa parecer, tenha essa disciplina de se alimentar, seja ouvindo uma música de adoração, seja lendo a sua Bíblia, seja conversando com uma amiga, sabe, sobre as coisas que Deus tem feito na sua vida, seja testemunhando para o seu marido as coisas que Deus tem feito aí no seu coração, mas se alimenta da palavra de Deus, porque os dias são maus e nós só vamos prevalecer se os nossos pés estiverem bem firmados na rocha que é Jesus, tá bom? Então faça como essa mulher, acende aí tua candeia, reconhece aquilo que você tem perdido nas suas práticas diárias de busca a Deus. Varre essa casa, sabe? Limpa teu coração, tem atitudes, sabe? Põe a mão na massa mesmo, se organiza. Às vezes eu tenho que me fechar aqui no meu quarto, pedir para ninguém me atrapalhar, para eu conseguir ter o meu tempo a sós com Deus. E é tão importante, porque é isso que faz diferença na minha vida. E a terceira coisa que essa mulher faz, ela procura atentamente. Então a gente tem que prestar atenção, tem que procurar atentamente. Eu acho que uma marca da nossa geração, uma marca dos dias de hoje, da nossa sociedade, é a gente viver no automático. Nós estamos vivendo sem prestar atenção.
né? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas para um momento e pensa sobre isso. A gente vive no automático. É como entrar num carro, para quem já dirige há bastante tempo, você faz tudo automático, coloca o cinto, liga, tal, engata, tal, sai com o carro. Você quase que não precisa raciocinar para fazer todas aquelas coisas. E a gente tem levado a nossa vida assim também, muitas vezes, não prestando atenção. E a Bíblia está chamando a nossa atenção para isso, sabe? Para olhar para dentro. Quando tudo chama a nossa atenção para a gente olhar para fora, as redes sociais, a internet, a sociedade com tantas coisas que chamam a nossa atenção o tempo inteiro, a palavra de Deus, ela chama a gente para olhar para dentro de nós. Para você fazer esse exercício de olhar para dentro de você mesma e buscar aquilo que você perdeu, as práticas que você não está mais fazendo por causa da correria do dia a dia. Então ela procura atentamente, e quando ela encontra, ela reúne as amigas e ela testemunha que aquilo que ela tinha perdido, ela encontrou. Então testemunha, eu quero ver você testemunhando que você fez esse exercício, que você encontrou aquilo que você tinha perdido e que você nunca mais vai deixar. Essa prática de busca a Deus, de serviço a Deus, de olhar para o próximo, de ter um olhar atento para quem está em volta, tá na sua volta, e para quem está mais distante ainda, aquelas pessoas que mais precisam de nós, que mais precisam de ajuda e de esperança. E quando você fizer tudo isso, você possa testemunhar que você viu renascer dentro de você alguma coisa que estava perdida, a paixão por Jesus, o amor pela igreja de Deus, o amor por servir a Deus, o amor pela obra de Deus voltou na sua vida, e agora você pode testemunhar para outras pessoas, você pode encorajar e inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo. Nós temos na nossa igreja mulheres muito inspiradoras, que estão sempre servindo a Deus, e a gente pode olhar para esses exemplos. E a minha oração pela sua vida é que você seja também uma inspiração para outras mulheres, porque você não está vivendo só no automático, mas você está olhando para dentro de si, você está crescendo na sua caminhada com Deus, você está se desenvolvendo e nutrindo a sua vida com aquilo que é o mais importante, que é o amor a Deus, amor ao próximo, amor pela palavra de Deus. Então essa é a minha mensagem para vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. E eu oro mesmo, sabe? Para que você possa ter uma vida firmada em Deus, firmada na palavra de Deus. Parece que fica super repetitivo, mas essa é a mensagem desses dias. É tirar os nossos olhos de tantas coisas que estão chamando a nossa atenção e colocar os nossos olhos aqui, ó, na palavra de Deus. Colocar os nossos olhos dentro de nós e buscar aquilo que a gente tem perdido, aquilo que o tempo, que o dia, que as tarefas e que o viver automaticamente tem nos roubado. Amém? Então fiquem com Deus. Muito obrigada, gente.